O assunto de hoje é através de uma pergunta que me fizeram e eu achei assim que deveria ter um pouquinho mais de tempo para responder essa pergunta. É sobre, olhe bem o que uma das seguidoras aqui do canal perguntou. Poli, quanto tempo eu tenho que deixar as correções e curas que eu faço na minha casa em relação ao Feng Shui? Então vamos lá responder e fazer vocês entender o que seria esse tempo e o que seriam essas curas ou correções que nós fazemos na nossa casa. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Essa pergunta me fez entender que as pessoas acham que é colocar um cristal multifacetado por algum tempo em algum lugar e que eu devo retirar esse cristal depois. Então vamos entender uma coisa. Por que que nós fazemos correções? Correções de fluxo acelerado, correções, aquelas correções de banheiro, que nós usamos os cristal multifacetado na porta, no batente da porta do banheiro. Então nós fazemos essas correções para o quê? Para fazer com que a energia ou bom Qi circule um pouco mais. Se eu retiro esses objetos, que pode ser ou tanto um cristal multifacetado, como também um sino dos ventos ou qualquer objeto que faça movimento daquele lugar, eu estou o quê? Retirando essa correção. Então, todas as correções que nós fazemos na nossa casa devem permanecer, a não ser que você venha fazer uma reforma. E aí que a gente tem que ficar muito atento quando a gente faz as reformas da nossa casa. Ou aqueles ditos puxadinhos, né? Puxa aqui, puxa lá. Alguns feng shuistas dizem que são até cirurgias feitas no feng shui. Então, quer dizer, cirurgias feitas na casa, né? Os ditos puxadinhos. Mas que fique claro que tudo que nós fazemos, essas correções, devem permanecer. Você pode trocar o objeto. Digamos lá, eu coloquei um sino dos ventos, né, perto de próxima de uma janela grande, que havia um grande fluxo acelerado. Então, eu posso trocar esse sino dos ventos por um cristal multifacetado. Então, eu troquei o objeto ali, mas essa correção deve permanecer. Ou com um objeto ou com outro. Então, eu espero que fique bem claro. Nós fazemos as correções por quê? Porque nós não temos uma casa ideal dentro do Feng Shui. Tá? O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que o bom Qi circule um pouco mais. Gente, nós não conseguimos conter esta energia. A única coisa é que quando nós colocamos um objeto ali que serve para essa correção, nós fazemos com que ele circule um pouco mais dentro. Ele circula um pouco mais e vai embora. Ele não permanece, ele entra, é uma constância, gente. Ele vai entrando, circula e vai embora. Ele vai entrando, circula e vai embora. Ele não é uma coisa parada, estática. A única coisa parada e estática é a energia Qi que nós mesmos promovemos dentro da nossa casa. Quando nós temos objetos muito tempo parado ali, que não servem para nada, aquele objeto que fica parado naquele lugar por muitos meses, ele está o quê? Criando uma energia Qi em torno dele. Então, por isso que a gente fala muito sobre aquela coisa de arrume sua bagunça, se você não tem muito tempo, não tenha muitos objetos, porque você tem que mexer nesses objetos, tudo que tenha dentro de casa que seja utilizado, né, pelo menos uma vez ao ano. E se você tem coisas que você guarda apenas por guardar, repense nessa questão, para não deixar a energia parada, estagnada, ou a energia Qi, que esta energia faz o quê? Com que o bom Qi não venha circular dentro da nossa casa. Então, respondendo a essa questão, devemos permanecer com essas correções? Sim. Podemos trocar o objeto dessas correções, ok? Mas a correção deve ser feita.
É a mesma coisa quando nós fazemos as ativações, né? Lá eu vou lá e faço ativação da área do sucesso, suponhamos que seja a área do sucesso. Fui lá e fiz ativação, coloquei objetos naquele cantinho da área do sucesso, né? Coloquei objetos na cor vermelha. Há um momento da minha vida, aqueles objetos ali eu quero trocar, tá? Eu quero colocar outros objetos ali. Então eu estou fazendo o quê? Mudando o objeto que vai significar a ativação do Gua do sucesso. Em qualquer dos guas eu posso fazer isso. Eu posso trocar esses ativadores dessa energia. Entende, gente? Mas nós temos que corrigir, e essa correção é necessária e deve permanecer na nossa casa. E nós devemos fazer o quê? Ativar as energias. Ou alguns feng shuistas colocam, eu acho muito interessante porque eles colocam assim como o feng shui fosse o que? A acupuntura da casa. São certos pontos que eu vou ativar as energias, são certos pontos que eu faço correção da energia dentro da minha casa. Então, esses pontos, então, eu posso fazer o quê? Trocar o objeto, mas eu preciso fazer essas correções e essas ativações. Vamos observar quando eu faço um puxadinho na minha casa, uma reforma, lá aumento a minha casa. Ou mesmo que eu não venha aumentar na minha casa, mas eu de repente abro uma parede lá e faço uma janela. Então, quando eu faço uma janela, eu tenho que observar que eu estou criando o quê? De repente um fluxo acelerado para o bom ir embora. Eu vou ter que fazer uma correção nessa janela, então há uma mudança ali. Ou quando eu faço um puxadinho e puxo partes da minha casa, eu fiz uma alteração do baguá, gente. Eu tenho que novamente fazer o baguá, novamente ver a distribuição. Eu vou contar uma história aqui para vocês, bem interessante, dessa questão de fazer essas reformas ou esses puxadinhos, principalmente quem tem uma indústria ou um comércio. É muito interessante observar que, às vezes, quando nós fazemos esses puxadinhos, nós podemos criar áreas faltantes dentro da nossa casa ou do nosso comércio ou da nossa indústria. Então, houve numa empresa, eles estavam indo muito bem. O comércio deles ali estava muito bem. Tá? Vendia-se. Então, o que eles sentaram, os proprietários sentaram, nós temos que ampliar. Então, vamos fazer o quê? Aumentar o nosso depósito, para que a questão, o depósito ali, para que eu tivesse mais espaço de armazenamento. Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram bem no Gua da espiritualidade. E esse puxadinho, esse aumento da área ali, pegou o Gua da espiritualidade e da família. Observe que ficou o quê? O canto da prosperidade faltante. Antes eles eram o quê? Um retângulo certinho. Com esse aumento, né? Já que nós estávamos prosperando tanto, então eles quiseram lá, porque daí ficaria fácil para os carros manobrar e tudo mais. Então eles deixaram aquele canto lá aberto. O que aconteceu? Até a proprietária me disse assim, depois que eu fiz essa reforma, que nós ampliamos, tudo fracassou. Tudo foi diminuindo, tá? Queríamos ter mais espaço para depósito, queríamos ter mais, né, volume para venda, e as vendas caíram. Ela disse assim, quando nós éramos pequenos, nós vendíamos mais. Quando nós ampliamos, nós perdemos os nossos clientes. Mas aonde que estava o problema? O problema foi que eles fizeram essa cirurgia, como alguns feng shuistas falam, né? Eles fizeram esse puxadinho e fizeram com que houvesse um problema maior, aonde faltando o quê? O Gua da prosperidade. Antes, gente, de fazer puxadinhos nas nossas casas, observe se você não vai criar
aqueles recortes maiores e fazer com que vários guás fiquem faltantes, não? Ou, de repente, quando você puxa lá e o centro da tua casa pega bem daí num banheiro. Então, nós temos que observar. Ou quando nós criamos muitos corredores, não? Porque puxa para cá, daí puxa para lá, e daí você quer criar vários corredores para um intercalar com o outro, né? Um ambiente intercalar com o outro, a tua casa vira o quê? Corredores, né? Fluxos rápidos de energia. Esses fluxos rápidos de energia, se eles são pequenos ou se são grandes, eles podem o quê? Ser lentos, né? Fazer com que a energia não comece a caminhar direito na casa. Então, eu acho que ficou bem claro, né? As nossas correções devem permanecer. As nossas ativações devem permanecer. O que nós podemos fazer é trocar os objetos. Não? A um determinado tempo lá você vê que aquele sino de ventos lá que você tinha como uma cura para o fluxo acelerado, você quer trocar por um cristal ou você quer colocar um outro objeto que faça movimento ali. Vou fazer um convite para vocês, se vocês estão gostando, se inscreva nesse canal. Esse canal aqui é para nós, donas de casa, compartilharmos nossas ideias. E nós estamos criando aqui uma comunidade, porque muitas pessoas vêm, me perguntam, e eu faço questão de responder todas vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.